Oh, guys and girls, I'm here again. I'm back. Voltamos. Segundo momento da nossa aula, vamos ter às 22 horas e 30 minutos. Eu daqui, você daí. Claro, desta vez, né, é gravada. Vamos lá, gente. Estamos falando aqui sobre coisas bem interessantes. Começamos com o infinitivo. Vimos que o infinitivo pode ser com o to, sem o to, com o ing, né? Nós vimos que o verbo com ing, ele tem a capacidade de se transformar em adjetivo, em substantivo. E isso é muito importante, você sempre calcificar bem isso na tua memória. Aí partimos a resolver modelos de questões envolvendo gêneros textuais. E nós vamos continuar aqui com muita prática, com muita dica legal para você aqui na segunda série. Vamos aqui comigo. Come on with me, please. Me sigam. Olha que coisa legal. Já vamos aqui praticando. O que é que nós temos aqui que relembrar nesse exato momento? Nós temos aqui o que nos parece ser um meme, né? O que é um meme? Nós vimos que uma das caracterizações do meme é a questão viralizar. Viralizar. Outro detalhe que nós podemos falar sobre o meme é que essa imagem, esse vídeo, esse GIF, ele pode ser reutilizado. Né? Ele muda-se o foco, muda-se a tônica, mantendo a mesma imagem. O importante é que ele atinja, né, os seus graus máximos de feitio. E ele é utilizado com esse intuito, né, de atingir ao máximo, né, quanto mais viral, melhor. Então vem para cá. O que é que nós temos aqui? Ela começou dizendo assim, ó, don't tell me to be calm, tá? Esse don't, ele já revela, ó, o don't tell me. Só nessa primeira parte aqui, já está dizendo assim, ó, não me peça, não me diga, ó, não me peça, não me diga, de forma imperativa, né? To be calm, para ficar calma, ó, to be calm, tá? Essa parte aqui diz o seguinte, ó, para ficar calma. Pronto. Beleza? Ela já está realmente bem chateadinha, né? Olha aqui, ó, a expressão dela. Partindo agora direto para a questão. Os gêneros digitais funcionam como releituras de gêneros textuais usuais. A partir da silhueta, layout, né? E das características do texto, nós podemos inferir que ele pertence a um gênero digital cujo uso social é. Então, ele não vai te dizer o gênero, mas ele vai te descrever. Aí ele diz o seguinte, ó, permitir aos usuários que façam atualizações breves de imagens em sua versão original ou adaptada por meio de montagens, né, variadas, muitas vezes, com fins críticos ou humorísticos. Passou, foi longe, né? A atualização rápida de informações a partir de acréscimos dos chamados artigos, postagens, né, ou publicações. Difundir humor através de um conceito de imagem. Opa, olha aqui, ó. Difundir humor através de um conceito de imagem, de vídeos, GIFs, que se espalha, viraliza via internet. Tá aí, ó. Tudo bem? Olha a nossa resposta aí. A promoção de debates, não tinha debate nenhum. Compor, enviar e receber mensagem através de sistemas eletrônicos de comunicação também não, tá? Então nós temos aqui, com certeza, a questão do meme muito bem apreciada aqui na letra C. Vamos dar uma olhadinha mais de perto, né? O que é um meme, então? É um gênero textual, humorístico ou crítico, que se concretiza e se difunde em massa
por meio da internet sobre estrutura semiótica e linguística híbrida e sintética. Nós temos, então, aqui a presença dos textos multimodais, né, e imagéticos. Eles se utilizam de linguagem verbal e não verbal. Tá? Olha aí um exemplo. Um meme não é só uma foto com alguma coisa escrita em cima. Tem que ter todo, né, um rito de apreciação. Tá? Outro detalhe, ele pode sim variar. São textos verbo-visuais. Olha o que aconteceu aqui, por um exemplo, com essa imagem. Me diga, o ratinho, ele vai desistir? Né? Claro que não, professor. Então é por isso que ele começou aqui com o nunca give up. Desista. Tá? Desista. Give up, ele é uma expressão. Ele é chamado de phrasal verb. Tá? Ele é um verbo que recebe uma preposição ou um advérbio e ele vai mudar completamente a sua primeira estrutura em termos de significado. Ah, é o verbo desistir. Então, quando você pega a parte escrita com o que é apenas visual, eu consigo encontrar, né, uma sintonia e uma complementação de significados. Tá? Isso é importante que se diga. Então, o never give up, né? Nunca desista, lembrando ali que ele está lá na família do phrasal verb. Olha a outra imagem aí, né, que nos repassa muito bem essa visão. Believe in yourself. Acredite, creia, né? Acredite, creia em você mesmo ou em você mesma, tá? Uma mensagem positiva, né? Ela me traz uma ideia, né? Uma ideia de superação. Ora, nós já sabemos, né, que uma formiga, apesar dela ser dita frágil, ela é um dos poucos insetos, ela é um dos poucos bichinhos que conseguem, gente, levantar inúmeras vezes a massa do próprio corpo. Daí dizer que ela é realmente muito forte. Tá? Por isso que ela foi escolhida aí. Então, você consegue visualizar que ela chegou ao topo e com o seu desafio, né? Ela não desistiu e a comprovação da superação está aí. Believe in yourself, né? Tá numa função persuasão. Nós temos o believe, o verbo, na forma imperativa. Ele está me convencendo, ele vai me repassar um ponto de reflexão. Essa outra aqui é uma imagem, né? Muito, mas muito, que viralizou muito na internet. Eu já vi com várias outras mensagens, várias outras letras. Eu já vi, por exemplo, a questão da máscara, tá? A questão da higiene, da questão da Covid. Eu já vi vários momentos. Já vi com relação a relacionamento e traição. Bom, julgando ali pelas questões, né, da feição dos participantes ali, o homem ele está ali com um desagravo perante aquela que supostamente seria a detentora, né, dos olhares até então únicos. Essa de vermelho parece também que gostou da situação e a de lá ela ficou no agravado, né? Olha, tu me respeita. E aí ele disse que são, ó, a de vermelho ali é o eclipse solar, e a que não gostou disse que são as evidências científicas, não é? Que nos repassam a informação de que é extremamente perigoso, né? Se manter aí nessas questões dos raios solares, tá? Então ali a intenção é reaproveitar a mesma imagem, mudando
apenas o foco da discussão. Professor, tem questão com relação a isso aí? Tem. Olha aí. One does not simple, né? Write an article about mem. Não é lá essas coisas de simples, né? Esse aqui também já foi outro que eu escrevi. Já vi aí várias questões envolvendo essa mesma imagem, dessa cena dessa produção cinematográfica, tá bom? Olha aí a prática, vou mostrar para vocês como é que seria uma questão como essa. Nesse caso aí, primeiro item era saber de onde foi extraído esse texto. Ah, professor, é um texto digital. A silhueta, o layout do texto, né, os caracteres me permitem saber. Né? Olha aqui, ó. Caracteres eles já me permitem saber tranquilamente. Outro detalhe é que você consegue fazer a checagem desse texto, de onde ele foi extraído, né? De uma página aí, conhecida como Museu dos Memes, da coleção, né, em português, a do Brasil, e o don't say, você não diz, ó, você não fala. Tivemos um momento na internet que todo mundo diz aqui, ó, aqui no Brasil não se fala isso, se fala assim. Aqui no Nordeste não se fala dessa forma, se fala assim. E aí ele vai mudando, né? Ele vai mudando só o teor dessa partezinha de não se fala. Aí ele diz o seguinte, in Brazilian Portuguese, né? You don't say Breaking Bad, you say A Química do Mal, tá? And I think that's beautiful. E eu acho isso maravilhoso. Tá? É o que está dizendo ali a parte. Então, lá na parte da pergunta, diz o seguinte: a frase mimetizada, e aí ele quer que nós tenhamos foco na frase, pode ser categorizada como um exploitable, né? Pois o meme constrói o seu humor a partir de uma ideia principal sem quebra de expectativa. Esse meme é facilmente reapropriado e reutilizado, né? Dentro de uma lógica própria de humor. A frase retém uma lógica regionalista de humor e não permite a apropriação. Pelo contrário, ele permite a apropriação, né? As falas da cultura pop internacional que só fazem sentido entre aqueles que compartilham dessa lógica interna. Não, é internacional, tá? Então você já tem aí uma visão global. Há a forma que as diversas variações do mesmo meme se encaixam em jargões, gírias, expressões idiomáticas com viés regionalista, tá, gente? Melhor letra, esse meme é facilmente reapropriado e reutilizado dentro de uma lógica própria de humor. Novamente, questões envolvendo, né? Olha, aqui é como se fosse o nosso beleza, né? Tamo junto, vai dar certo, né? Aqui, por exemplo, as soon as possible, tão logo que possível, né? I don't know, eu não sei, e assim sucessivamente, tá? Essas abreviações, elas são conhecidas, muito difundidas na internet. Mas qual foi o problema dessa questão? Eu não posso dizer que isso aqui é erudito, pelo contrário, né? É uma linguagem que não se deve utilizar, tá bom? Em textos tidos como formais. Linguagem de máquina, longe disso, né? Então, nós vimos internetês, acrônimo e acróstico. Gente, eu gosto muito de relembrar de um filme, né, da nossa mais recente história cinematográfica, que é o filme dos Vingadores. No filme dos Vingadores, aparece lá uma organização chamada de Shield, tá? De Shield, tá bom? E aí, a palavra Shield,
ela parece escudo, insígnia. E aí tem um momento lá que um dos representantes diz, olha, como o nome é muito grande, nos chame de Shield. E isso por quê? Ele diz que a palavra ela é formada pela inicial ou por mais de uma letra de cada um dos segmentos sucessivos de uma locução, ou pela maioria dessas partes, tá? Aí forma o que nós chamamos de acrônimo, tá? Acrônimos você pronuncia como se fosse uma palavra só, mas cada letrinha dela, ela tem ó, TBT, que é muito conhecida nossa, BTW, FYI, né, OMG, tá? Aí você tem siglas, tá? FBI, eu leio, ó, CSI, eu leio como se fosse, né, cada letrinha. É diferente da Shield, do Uncle, lá aquele filme da Angelina Jolie, Salt, tá? Que aí você já vai ler como se fosse uma palavra, tá bom? Só que ela não é o que parece ser. Certinho até aqui? Então, nós temos aí chamado de acrônimo, tá? Aí você tem ó, outros acrônimos aqui mais para nossa região. Unesco é um acrônimo. Ah, professor, então eu posso dizer que toda sigla é um acrônimo, mas nem todo acrônimo é uma sigla. Isso aí eu posso falar, tá bom? A outra coisa que ele colocou ali foi o acróstico. Gente, já o acróstico, ele é divertido, né? O acróstico você faz aí um design, né? Um design. Você vai utilizar as letras de uma palavra para formar outras palavras, né? Ou uma frase, tá bom? Você tem aí, por exemplo, o nome da pessoa que você gosta, e você começa a atribuir, não é? Outros valores para cada letrinha do nome da pessoa, certo? Então, o acróstico, ele é, né, uma versificação na qual há uma combinação de letras na vertical que formam uma palavra ou até mesmo uma frase, tá bom? Aí você utiliza a palavra amor, você vai falar o A, né, de amizade, o M de muito carinho e assim sucessivamente, tá? Ali você não tem nem acróstico e nem acrônimo, porque aquelas abreviações, né? Aquelas siglas que foram utilizadas, elas nos remetem ao internetês. E se você analisar bem, ele diz o seguinte, ó, devido à internet, a forma de nos comunicarmos também se adaptou e se adapta a cada dia aos novos tempos e tecnologia. Percebe que ele está todo tempo nos remetendo aos avanços, né, da tecnologia? Assim, sempre acabam surgindo vários códigos utilizados em conversas online, tá? Que tornam a comunicação muito mais rápida. As estruturas apresentadas na postagem e descritas pelo enunciado são conhecidas como internetês, tá? Internetês. Olha aí. Isn't this great? Text me your homework. Thanks. Tá? Olha, o professor, ele tentou repassar aí uma informação de uma maneira um tanto quanto moderna, tá? Mas se você analisar, não foi muito bem o que aconteceu. Então, a partir da análise dos elementos que compõem o cartoon, eu posso inferir o professor decidiu enviar mensagens de texto depois que os alunos enviaram uma mensagem solicitando que ele o fizessem, né? Mensagens, eles não estavam papeando, né? E os alunos, pelo contrário,
e receberam uma mensagem do professor. Muito provavelmente ele estava, né? Ele estava esperando eles fazerem alguma tarefa, pelo contrário, eles estavam todos com o celular. Os alunos não entendiam uma língua que o professor usava naquela mensagem. Será que eles não entendiam? Né? Pelo menos né? Um dos pais, será que eles não entenderam a mensagem? Mas ali não tem papai nem mamãe. Os alunos sabiam que a expressão GR8 é great, quer dizer ótimo, né? O professor não sabia escrever internet, tadinho. Tentou aí, né? Tentou, de fato, digamos assim, aplicar a modernidade na aula e aí terminou por pagar um mico, não é? Pagar um mico. Me diga aqui uma coisa, o nome ali é meme ou é cartoon. Aí você vai pesquisar o que é que significa, tá? O que é que significa, qual é a diferença, né? Qual é a diferença das questões chamadas de cartoon, de tirinha, tá? Isso aí é bom sempre a gente dar uma olhadinha para não esquecer, alright? Verbos e modo. Bom, o primeiro é o modo indicativo. Gente, o modo indicativo, ele vai estar sempre atrelado às situações que possam indicar um fato real e possível, tá? Por um exemplo, eu vou dizer que eu falo, ó, I speak, né? I speak 4 languages. Eu falo 4 idiomas. Certinho? Aqui é um fato potencialmente real e possível. Não entra aqui a benesse de eu duvido, tá bom? Já o modo subjuntivo, eles vão indicar algo voltado para o desejo. Um fato, gente, que é hipotético, imaginário, tá? Ele não é real. Por um exemplo, I wish I were rich, né? Olha aí, quem dera eu fosse rico. I wish I were rich. Quem dera eu fosse rico, né? If I were you, olha aí a condição. If I were you, se eu fosse você, I would treat your family better. Eu trataria a sua família melhor, né? É uma questão imaginária, hipotética, né? I wish, né? I wish you were here, né? Eu desejo, quem dera você estivesse aqui. Elas são sempre introduzidas, gente, por essas pequenas frases, né? I recommend you, I suggest you, certo? São frases assim que tratam de explicitar algo imaginário, hipotético, um desejo, uma recomendação, uma sugestão. Por último, nós vimos aqui o imperativo. O imperativo, gente, ele pode explicitar uma ordem, né? Ó, open the door, abra a porta, um conselho, let's start, né? Let's start math, vamos estudar matemática, fazer um pedido, ó, please forgive me, por favor, me perdoe, eu estou pedindo educadamente, né? Por favor, me perdoe, tá? É importante dizer que todas as vezes que você quiser explicitar a presença do imperativo,
tá? Você vai iniciar a sentença com o verbo. Não pode ter nenhum sujeito perto dele, tá? De hipótese nenhuma. Lá no conselho, onde aquele que você se você sugere que você também participe, lembre-se que antes do verbo, aquela expressão tem que estar lá, ó, let's, que significa vamos, tá bom? Aí é o nosso item. Bom, o texto aqui, ele comporta a seguinte informação. O que é uma sentença imperativa? Bom, nós vimos que o imperativo é quando eu pego o verbo, ó, eu vou pegar o verbo, né, do infinitivo, vou deixá-lo no presente sem ninguém. Olha aí, vá. Hã? To go, infinitivo, ir. Tirei o to, reescrevi o verbo, ficou vá. Ele disse que o imperativo mood é uma das 4 principais modalidades do verbo na língua inglesa. Ele diz que o modo imperativo, ele indica um estado de comando. Here's an example, né, de uma sentença no imperativo. Sit down and eat your lunch, né? Sente-se e coma. In this sentence, alguém está dando uma ordem, um comando. E pode ser facilmente distinguida, né, diferenciada do modo indicativo, as sentenças indicativas, que são simplesmente, né, estados de que alguma coisa aconteceu, ocorreu, tipo, ele sentou e comeu, tá, ó, ele está apenas falando de um acontecimento. Então, eu posso dizer que o imperativo indica comando? Bacana. Eu posso dizer que as sentenças indicativas, né, são comando? Eu posso dizer que o verbo no imperativo é sempre usado no passado? Aí já forçou a barra, né? O verbo no imperativo é sempre usado no passado? Não tem nem por onde. Não é isso? As sentenças indicativas são comandos? Não, elas não são comandos, elas simplesmente falam de um acontecimento. Então, eu vou dizer aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O modo imperativo indica um comando e o imperativo é o verbo base no presente, né, sem o to. Why is the internet important? Por que que a internet ela é importante? The internet plays a major, né? Ela faz parte da nossa vida cotidiana e diária. Tá? É uma das principais. It is one of the tools. Ela é uma das tools, ó, ferramentas, ó, ferramentas that que podem impactar, ó, que podem impactar a person's life, a vida, person's life, a vida de uma pessoa. Ele diz que a internet faz com que as nossas vidas much easier, né? Mais fácil, and e more, mais produtiva. Ela pode ser usada para a comunicação, para a educação, para notícias e muito mais. Ele não deixou taxativo aí, né? Aí ele diz o seguinte: de acordo com o texto, assinale ver ou falso. A internet ela pode ser utilizada para a educação, né? Se eu localizei aqui a palavra cognata, educação, ó, education, aqui é a nossa palavrazinha cognata, localizei aqui e ela está o quê? Correta, né? A internet ela não pode ser acessada para ler notícias? Bom, aqui eu prevejo uma falciane, porque se eu consigo ver, né,
a palavra notícias e eu identifico aqui com toda a convicção, até aquilo porque a gente já tem conhecimento, né, da nossa, do nosso cotidiano diário, eu consigo visualizar que ele pode sim ser utilizado. Então o erro aí foi esse não, ó, tá? A vida de uma pessoa pode ser impactada pela internet? Nós vimos que a vida, sim, pode ser impactada, né? Ó, ela pode ser impactada, tá? Pode. Aqui, ó, can impact, né? A vida de uma pessoa. Então, a vida de uma pessoa, ela pode ser impactada pela internet, tá? A internet não é uma ferramenta que facilita a vida das pessoas. Bom, nesse quesito, nós temos um probleminha, tá? Ferramenta, eu vou localizar a palavra aqui, ó. Ferramentas, tá? Isso aqui é uma ferramenta que facilita, né? A palavra easier, tá? Muito mais fácil. E além de deixar a vida muito mais fácil, ele fala também que a nossa vida se torna muito mais produtiva, tá? Sendo assim, senhores, nós temos aqui falcianes, né? Ocasionadas aí por essas palavrinhas aí, não, tá? Vamos aqui colocar o gabarito. Então, nós temos aqui o primeiro item, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Good morning. My name is Amanda White. I'm your new teacher for this semester. I'm from Florida, the USA. I have 2 dogs and a turtle. In my free time, I love, olha só, rollerblading and having piqueniques no parque. Pronto. O que é que eu posso já verificar de imediato aí? É o layout do texto. Ele está me trazendo informação, não tá? A outra coisa, eu consigo visualizar que esse texto, ele tem o formato ali como se estivesse numa sala de aula. Olha lá o giz, olha aí o blackboard, né? Então, eu já consigo visualizar que Amanda is the new teacher. Logo na primeira, ela está se apresentando para a turma dela, né? Lá eles têm o hábito de colocar esses mini textos no quadro, né? Ou se apresentam de forma oralizada dessa forma. E ela diz, good morning, my name is Amanda White, I'm your new teacher. Então, ela está dizendo que eu sou sua nova professora for this semester, né? Por esse semestre. Na sequência, ela diz, olha, eu sou da Flórida, Estados Unidos. E ela diz que tem 2 dogs, 2 cachorros e uma tartaruga. Mas não falou o nome nem dos cachorros e nem da tartaruga. Ela diz que em my free time, nas minhas horas vagas, ela ama, né, aquele esporte e fazer, ó, e a questão inerentes à prática de vir do quê? Do piquenique. Não é legal? Gosta de piquenique. Aqui para nós, brasileiros, não é tão comum termos a prática de nos reunirmos aí nas praças e fazermos um piquenique ao ar livre, né? Ela gosta ali de coisas bem radicais, patins, né? Muito bem. Então ele diz o seguinte: julgue verdadeira ou falciane. Amanda, ela é ou não é a nova professora? Verdadeira. Ela ama praticar, olha só, muitos esportes, tá? Aí tá o problema. Ela só falou desse aqui, ó. A tartaruga dela chama-se Meg. A palavra tá até aqui, ó. Mas não tem aí como eu saber se é Meg. A Amanda é americana, com certeza. Ela disse que é da Flórida.
ok? USA. Então, nós temos duas falcianes, não é verdade? A primeira aí e o nome da tartaruga que a gente não consegue ver. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Aqui é a letra B, né? Vamos deixar essa daqui para casa para você justificar aí para mim. Já que apareceu a resposta, eu trisquei aqui duas vezes. Será que está verdadeira a nossa letra B? Então, na aula da semana que vem, eu já começo fazendo a justificativa para vocês. Vamos tocar só uma vezinha, porque senão, né? Vamos lá. Nessa questão, ele diz o seguinte: leia o seguinte trecho da música New York, lá de Alicia Keys, né? Aí diz assim, que ela cresceu na cidade, né? There is a famous. Ela está dizendo que essa cidade que ela cresceu, olha que legal, ela é famosa por ter aí, ó, muitas locações de cenas de filmes nessa cidade. Plays of movie scenes, né? Locações. Diz que é sempre muito barulhenta, tem as sirenes por todas as partes, as ruas são bem significantes, né? E aí ela fala sobre esses critérios. O meu nome é encontrado lá na Broadway. Bom, Broadway é um lugar realmente gracioso, né? Sempre palco de grandes eventos, tá? Importantes eventos. Então ela está falando, gente, do glamour, tá? E da popularidade desta cidade, Big Apple, né? A cidade de Nova York. Aqui ela iria exigir, né? Ela iria exigir de você um certo conhecimento, mas atenção também à fonte, não é? Porque ela diz, olha, o Empire State, né? Ó, o Empire, para já te dizer assim, que ela estava falando do glamour dessa cidade, né, de Nova York. Bom, finalizando quase a nossa aula, nós temos aqui um relembrar, não é, do que vem antes do verbo, chamado de sujeito, e após do verbo, chamado de objeto. Eu digo assim, ó, I love you, né? A minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, né? Quando você fala isso, você diz o seguinte, ó, o primeiro item que está vindo antes, né, do verbo, ele é chamado de sujeito, tá? E o segundo item, esse que vem depois do verbo, ele é chamado de objeto. Então, se vem antes do verbo, ele é chamado de sujeito. Se vem depois do verbo, ele é chamado de objeto. Os pronomes são palavras que substituem os substantivos. E isso acontece, gente, para evitar a repetição, tá? Ele evita a repetição desses substantivos. Com isso, ele vai conferir mais elegância, né? Vai evitar aí a repetição desses nomes, né? Essas redundâncias, tá? Causando mais embelezamento ao texto. Esses pronomes, eles, claro, né, têm formas diferentes para diferentes maneiras de como usamos. Isso porque nós vamos nos valer de função de sujeito, função de objeto e também a questão se vai ser primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Olha aqui, resguardado a chamada de um dicionário, nos falando que é um pronome. Então, eles são usados como substantivos,
substitutos para substantivos ou sintagmas nominais, cujos referentes são nomeados ou entendidos no contexto. Olha aqui um exemplo bacana. Ele diz o seguinte, que pessoas, né, ao redor do mundo falam inglês. Elas o falam em todo lugar. Se você observar, pessoas foram substituídas aí por, ó, elas. Nesse caso aqui, representado através do they. O inglês é esse aqui, ó, tá? O inglês, ele foi representado aqui, ó, por este o. Nesse caso aqui, ó, é o it. Nós temos, então, a primeira parte fazendo a manutenção de um sujeito e quem fala, fala algo. A questão do objeto. Por favor, a meninazinha está dizendo aqui, ó, não me interrompa, né? Por favor, não me interrompa, né? Ó, não me interrompa, tá? Não me interrompa quando eu estiver falando comigo mesma, ó. Por favor, não me interrompa quando eu estiver falando comigo mesma, tá? E a última questãozinha. Então, os são palavras que substituem quem? Obviamente, os pronomes, tá? Eles substituem os substantivos para evitar repetir, tá? E eles têm formas diferentes. Por isso que vai ser resposta letra A é o nosso conteúdo. Então, você vai colocar aqui os pronomes, né? Substantivos, repetir, e eles têm o quê? Formas diferentes. Alright? That's all, folks. Por hoje é só. Sexta-feira tem mais, né? Sexta-feira que vem é a derradeira, né? Porque nós estamos aí nos aproximando do momento de recesso. E aí eu conto contigo. Ficou com dúvida? Manda lá um recado para nós nas redes sociais. Eu já coloco no slide da sexta-feira que vem. Thank you very much. Bye, bye.